que está em Salmo 119, 33 ao 40. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos seus estatutos, guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Fazei-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio, que temos, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por sua justiça. A meditação está em Oséias 6,3, que diz: conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nos virá, como a chuva seródia, que rega a terra. Então hoje vamos estar dando início a mais uma lição, que é Conhecendo a Bíblia. Espero que eu possa estar passando para vocês tudo isso que eu já aprendi um dia e que vocês possam estar aprendendo também. E antemão já quero agradecer a todos vocês que estão assistindo a live e estão curtindo e compartilhando. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. A introdução vai dizer: não há um livro igual à Bíblia. Esta tem formado a cultura ocidental e a identidade de muitos povos ao longo dos séculos. A Bíblia é o livro que integram o conteúdo da fé cristã. Nossa crença acha-se fundamentada no texto bíblico. Por isso é importante que você conheça como essa obra surgiu, quais livros a integram e como eles estão organizados. Nesta lição veremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que concomitantemente desenvolveu-se em meio à cultura humana e que está organizada em dois principais documentos, o Antigo e o Novo Testamento. Esses são os assuntos da presente lição. 1.1 dessa lição vai falar a origem da Bíblia. Como se deu? Qual o significado do termo Bíblia? A palavra deriva do latim e, porém, do grego, Bíblia. Outros dois, vocábulo grego, biblion, plural e diminutivo, de livro. Bíblios, livro ou documento escrito em papiro, detonam a ideia que queremos dar ao termo Bíblia, escrito ou escrituras, ou seja, vários livros dentro de um só livro, uma biblioteca em um único lugar. Então aqui estamos percebendo que a Bíblia nada mais é vários livros dentro de um único livro. É como aqui mesmo o texto já falou, é uma biblioteca dentro de um livro. Porque ali nós vamos ter vários tipos de livros. Você, ao longo do estudo, você vai começar a entender como surgiu e quais são os tipos de livro que está tanto no Novo como no Antigo Testamento. Ao longo da história da revelação divina ao ser humano, pessoas registraram suas experiências com Deus, desde a mais remota antiguidade ao tempo mais próximo da era presente. Assim, por intermédio de um período de aproximadamente 1.600 anos, formou-se um conjunto de escrito de 66 livros, Antigo Testamento e Novo Testamento, que, por mais de 20 séculos, vem formando os membros da Igreja de Cristo no mundo. Então, esses escritos da Bíblia, eles são divididos, como a gente já tem dito aqui, ó, e batemos na mesma tecla, para que vocês guardem isso na memória. São dois textos, são dois livros, o Antigo e o Novo. São dois tipos de documento, o Novo e o Antigo Testamento. Ao todos, eles formam 66 livros que estão conjuntamente juntos
na Bíblia Sagrada. O ponto 1.2 dessa lição vai dizer: a palavra de Deus. Desde o mais remoto tempo da história cristã, os cristãos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Os evangelistas afirmam isso. Nunca leste nas Escrituras, está escrito em Mateus 21:42. Naturalmente, Mateus se refere à Escritura do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo confirmou que o jovem Timóteo, desde a tua meninice, sabe as Escrituras sagradas, as letras, e as suas epístolas foram consideradas Escritura Sagrada pelo apóstolo Pedro, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras Escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. Portanto, os escritos do Antigo Testamento e posteriormente os do Novo Testamento são a palavra de Deus para a igreja de Cristo no mundo. Então nós temos que saber que tanto o Antigo como o Novo Testamento é a palavra de Deus para os seres humanos. Mas também temos que tomar cuidado que muitos distorcem a palavra do Senhor. E eles distorcem essa palavra para o seu bem prazer. E nós não devemos fazer isso. Por que muitos distorcem? Porque se perde pelo caminho, porque acham que a palavra de Deus é uma palavra para ser interpretada, enquanto na verdade ela é para ser revelada para nós. Nós não podemos interpretar a Bíblia, interpretamos a palavra, o texto, a palavra que eu falo, não a palavra de Deus, mas a palavra que está escrita, para que sabemos a conexão onde ela está. Onde, se ela está falando no sentido figurado, se ela está falando em qual sentido que a palavra está ali. Mas a revelação do que ela significa realmente vem de Deus. Cultura do homem. A Bíblia foi escrita num tempo, espaço geográfico e em meio a diversas culturas. No Antigo Testamento, vemos o povo de Israel emergir de dentro de uma cultura politeísta, adoração a vários deuses, a partir de nações reconhecidas pela história moderna, tais como Egito, Império Babilônio, Império Medo-Persa, o Império Grego e no Novo Testamento a cultura greco-romana, união das culturas do Império Grego com as do Novo Império Romano. Está presente na formação da Bíblia, por exemplo, em Atos 17, Paulo pregou entre os filósofos gregos. A família de Jesus voltou para a Judéia a partir de um edito de um imperador romano, Lucas 2, de 1 a 7. Ou seja, os escritos bíblicos foram forjados dentro das culturas dos povos do mundo e num período aproximadamente de 16 séculos. Por volta da Idade Média, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Antes não havia essa divisão. Para facilitar a nossa leitura, por exemplo, quando mencionamos João 3,16, queremos dizer o livro do Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. A cultura humana facilitou a leitura da Bíblia. O que acontece? Ela foi formada depois que o povo judeu, Deus escolhe o povo no meio daquela idolatria que tinha, através de Abraão, que passa para Isaac, Jacó, e o povo vai morar no Egito e lá continua tendo a influência daquelas pessoas que adoram a vários deuses. Porque Deus tira Abraão de perto da sua parentela para levar para um outro lugar, para que ali ele adorasse somente a um Deus. Só que o povo se perdeu. Alguns se perdem ao meio a essas convivências com outros povos. E hoje ainda não é diferente. Muitos ainda adoram outros deuses. Só que nós vamos ver, quando nós acreditamos, só existe um Deus. Os outros foram criados por mão de homens. Foram criados pelas pessoas. E nós vamos ver aqui que hoje a humanidade, ela para nos facilitar, as pessoas para nos facilitar a ler melhor e a entender
separou os escritos em capítulo e versículo. Porque imagina você ter que andar com um papiro, como era antigamente, tudo junto. Você não sabia, você tinha que parar para entender, estudar para entender onde começava, onde terminava. E isso foi facilitado para nós hoje. Hoje nós vamos ter uma facilidade maior para entender a palavra de Deus, pois ela está separada por capítulos, por versículos, por livros. A gente não está falando que ela está cronologicamente dividida na sua cronologia certa ali, porque a gente vai ver que às vezes ela se mistura, a cronologia não está bem dividida. Mas a palavra de Deus, hoje a gente pode entender. Nós vamos ver que existem vários livros que são sinóticos. Por exemplo, a gente fala muito do Novo Testamento, dos Evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. Existem muitas coisas parecidas que um viu, mas cada um de um ponto de vista. Mas quando lemos Reis, Samuel e Crônicas, nós também vamos ver que tem algo parecido ali. São sinóticos também. Então a gente vai ver o que acontece. E toda a Bíblia, fique bem vocês sabendo, ela responde à própria Bíblia. Você às vezes vai estar lendo algo em Gênesis que vai ser respondido em Apocalipse. Então, hoje eu termino essa primeira parte dessa lição. Amanhã continuarei, darei continuidade. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e que amanhã vocês estejam aqui para aprender o restante dessa lição. E logo mais, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um que assistiu essa live e daqueles que irão assistir esse vídeo através das redes sociais. Que Deus abençoe e um ótimo dia para todos.